Gente querida, bom dia. Ao longo desta semana nós falaremos sobre o capítulo 20 de Gênesis. Hoje falaremos sobre a reincidência do pecado de Abraão. G.K. Chesterton disse o seguinte: nós fazemos os nossos amigos e inimigos, mas é Deus quem determina quem serão nossos vizinhos. Alguém disse que um vizinho é uma pessoa que leva 1 minuto para entrar em sua casa e 2 horas para sair. Vizinhos podem ser uma grande fonte de bênçãos e muitas vezes até tornam-se mais chegados a nós do que parentes, na verdade. Mais vale um vizinho perto do que um irmão longe, Provérbios 27:10. No entanto, cristãos ou não, podem ser um problema. Na verdade, podemos ser um estorvo para nossos vizinhos. Costumamos pensar em Abraão como um homem que estava sempre realizando grandes atos de fé e nos esquecemos de que sua vida diária era um tanto rotineira. Precisava tomar conta de uma esposa grávida e de um filho jovem e tinha de administrar grandes rebanhos e de cuidar dos negócios do acampamento. Abraão e seu assessor eram responsáveis por resolverem disputas cotidianas e por tomar decisões também importantes. Além disso, Abraão precisava se relacionar com os vizinhos, como Abimeleque, rei de Gerar. Nas relações com os vizinhos, Abraão é visto como agitador. Pois é, a experiência de Abraão nesse capítulo é muito semelhante com a experiência relatada no capítulo 12 de Gênesis, ao ponto de alguns críticos pensarem que o presente relato é uma duplicação da passagem de Gênesis 12. Vocês lembram? De Abraão no Egito? Poucas são as diferenças, e talvez só 4 sejam importantes. O faraó era agora Abimeleque. O Egito agora era Gerar. Abraão encobriu sua mentira com uma meia-verdade. Sara era tanto sua esposa quanto sua meia-irmã. Esse item não figura na história do Egito. E na primeira história, Abraão foi expulso do Egito. Nesta, ele foi favorecido. Contra tais suposições, os eruditos conservadores frisam que as experiências da vida tendem por repetir-se, melhor dizendo. E que mesmo um homem bom como Abraão pode repetir por 2 vezes o mesmo erro, ou às vezes mais. Portanto, o propósito dos 2 relatos é essencialmente o mesmo. Deus, sem dúvida, protege o povo do pacto, apesar de seus erros e dificuldades e a despeito das ameaças externas. É um mau negócio enganar o próximo. É triste quando um santo é repreendido. É triste quando Deus precisa iluminar até mesmo um incrédulo para que este repreenda o crente. É triste o comentário sobre a vida espiritual de alguém quando Deus precisa livrar repetidamente a mesma pessoa do mesmo erro. As promessas de Deus demandam a separação do mal e da falsidade. Ao estudar essas 2 experiências, podemos aprender como nos relacionar de modo positivo com pessoas que não compartilham da nossa fé e melhorar nosso testemunho a elas. Colossenses 4, versículo 5 nos diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo nos diz o seguinte: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Em sua primeira carta para Timóteo, capítulo 3, versículo 7, ele nos diz assim: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Muitos cristãos, infelizmente, vivem como se não tivessem compromisso com seus vizinhos, com seus amigos não crentes, como se não tivessem compromisso com o seu próprio testemunho. A Bíblia deixa claro que a evangelização é um mandamento dado por Deus e que a obediência a este mandamento é um ato de amor a Deus e ao próximo. O ide, ordenado por Jesus, não foi direcionado apenas aos apóstolos. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. A toda criatura. Não espere que algum apóstolo apareça para pregar o evangelho ao seu vizinho. Essa missão é sua. Se você é um cristão, você é um representante de Jesus nesta terra.
A Bíblia diz, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, versículo 20. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Provérbios 24, versículo 11. O Senhor nos ordenou pregar o Evangelho, pois Ele quer que a sua mensagem atinja a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15, como já falei, a todas as nações. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. A todo mundo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Marcos 16, versículo 15. A todas as aldeias, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9, versículo 35. A todo lugar, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Atos 17, versículo 30. Pregar o Evangelho é uma obrigação de todo salvo. Me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9, versículo 16. Paulo que disse isso. Abraão reincidiu no mesmo pecado porque deixou de considerar tudo o que Deus havia feito por ele. De como Deus o havia livrado da morte em diferentes ocasiões. Quando temos consciência do que o Senhor fez na nossa vida, nosso coração transborda de gratidão. Quando lembramos da nossa situação pecaminosa, sem Deus, sem paz, dominados pelo pecado, e do fim triste que nos estava reservado na eternidade, isto é razão sobeja para empregarmos todos os nossos esforços a fim de levarmos outras pessoas a Jesus. Portanto, evangelizar é um ato de obediência e amor a Deus e a sua palavra. Comece evangelizando a sua casa, os seus parentes, os seus vizinhos e amigos, e não se preocupe, pois a salvação pertence ao Senhor. Amém? O seu papel é anunciar as boas novas de salvação em Cristo e orar para que a mensagem do Evangelho mude vidas. Você jamais poderá fazer alguém nascer para Cristo. Apenas Deus pode fazer isso. E Ele tem prazer em fazer isso através de seus filhos. Que você seja um destes filhos obedientes que servem a Deus e ao próximo em amor. Deus vai honrar você com muitos bons frutos e a sua alegria será imensa. Amém? Creia nisso, pois é assim que Deus age. Ele poderia fazer tudo sozinho, poderia? Mas Ele tem prazer em nos usar como seus instrumentos na vida das pessoas. Deus seja louvado. Não deixe de assistir ao nosso vídeo de estudo desta semana e participe hoje, às 20 horas, da nossa rede de oração e intercessão. Além da evangelização, a oração e intercessão são também mandamentos do Senhor. Até hoje à noite.